Na última sexta-feira foi dada a largada para a 33ª edição das Olimpíadas Modernas, que está acontecendo em Paris e mais 16 cidades da região metropolitana da França, além do Tahiti, uma ilha de cultura francesa na Oceania que fica a quase 16 mil quilômetros de distância do país europeu. Serão mais de 300 disputas em mais de 30 modalidades, com algumas destas divididas em categorias. Mas o número mais esperado para esta Olimpíada era de mais mulheres que homens. Infelizmente, não será desta vez, tendo em vista que alguns esportes são dominados pelo gênero masculino. Por outro lado, para nós, maranhenses, fica a alegria de termos aumentado o número de representantes. Enquanto tivemos 5 atletas daqui em Tóquio em 2020, neste ano serão 6 maranhenses em Paris. Diante destes 2 recortes, questionamos: como anda o incentivo ao esporte dentro do Maranhão? E como as mulheres, de uma forma geral, têm encontrado espaços para atingir de forma real a igualdade de gênero? As Olimpíadas têm cumprido seu papel social, inclusivo e até mesmo humanitário? É o que vamos discutir no Contraplano de hoje. Olá, estamos começando mais uma edição do Contraplano. Eu sou João Carvalho e nesta edição vamos debater algo que os brasileiros e brasileiras gostam muito de discutir nas rodas de conversa, nos pré e pós-jogos. Vamos falar sobre esportes, mais precisamente Olimpíadas. Nosso tema hoje é a participação dos atletas maranhenses e a força das mulheres nas Olimpíadas. Para esta conversa convidamos a ex-atleta olímpica Silvia Helena e a jornalista esportiva Daniele Kline. Eu já quero de antemão, Daniele, te deixar aqui à vontade também, porque jornalista prefere perguntar do que ser questionado. E aqui a Silvia está apta a responder todos os nossos questionamentos, mas você não vai fugir, lógico, do nosso foco também das perguntas. E aqui eu quero começar com a nossa convidada, Silvia Helena, questionando, Silvia, a respeito dessa expectativa que se tinha de um maior número de mulheres nesta Olimpíada. Infelizmente, alguns esportes, como por exemplo o hipismo, né, e alguns outros, são mais dominados por homens. Acabou que nessa Olimpíada mais homens se classificaram do que mulheres, apesar de ser equiparado, né, a participação masculina e feminina nesse exemplo que eu estou dando do hipismo. Mas, apesar de não ter ultrapassado o número de homens, fica a expectativa boa de uma participação feminina, já projetando as Olimpíadas de 2028 para que esse número seja superado? Olá. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Sem dúvida é um marco, né? É a Olimpíada que mais se aproxima com o número de mulheres, né? Mesmo não tendo aí metade, mas é o número que é marcante, que é histórico para as Olimpíadas, né? E muito lindo de ter acontecido na França, né? Porque a França é um país onde as mulheres buscam muito pelos seus direitos. E achei maravilhoso ter sido na França. Eu joguei na França há 2 anos, né? Então eu sei bem como é que deve estar o país, né? E também o símbolo ali da tocha, que é uma mulher, né? Então tudo isso a gente deve a todas as mulheres que lutaram para que a gente pudesse ter esses espaços, para que mais mulheres pudessem jogar mais modalidades, né? Porque antigamente nos Jogos Olímpicos as mulheres não podiam nem assistir aos Jogos, né? Aí nos Jogos Modernos já puderam estar nas arquibancadas assistindo os Jogos Olímpicos e hoje as mulheres podem, todas as modalidades elas estão incluídas. Então é um marco, é uma Olimpíada sem dúvida sensacional, espetacular, que todas estão de parabéns. Daniele, o importante também é o tratamento que tem se dado às mulheres para essa Olimpíada de Paris, né? Elas, pode ser até que um ponto ou outro, a organização deixe escapar alguma falha, mas de uma forma geral, a organização dessa Olimpíada em Paris se preocupou muito em deixar as mulheres as atletas bem atendidas por lá, né? Verdade, João. Em relação até que a gente falava agora da igualdade de gêneros, não foi 100% da forma como foi vendida no começo, há 3 anos atrás, dizendo que teria igualdade, tanto 50% de homens, 50% de mulheres. Ao todo, mais ou menos 11.500 atletas vão participar da competição. Mas
é louvável. A gente acaba destacando que é louvável porque acaba sendo 49% a 51%, né? 49% para as atletas mulheres e 51% para os homens. Então é de forma louvável, sim, essa questão. Em relação na França, em Paris, os Jogos Olímpicos, ter esse destaque à mulher é uma questão que a gente tem que destacar sempre. Porque pela primeira vez nos Jogos Olímpicos vão ter, inclusive, quartos de amamentação para atletas, que não tinha. Uma coisa básica, atletas, mães que estavam ali, estão ali para poder participar de jogos mundialmente sendo comentados, ali levados, e ter pela primeira vez na história, desde fevereiro, o Comitê Olímpico lá da França, francês, destacou que as mulheres teriam sim esse quarto reservado para amamentação. E a gente fala que são atletas que antes não podiam nem sequer estar numa Olimpíada e hoje a gente tendo mais esse passo à frente, inclusive com atletas mães. Nesse tipo de situação tinha que inclusive decidir o que ia fazer, né? Se ficava com a família, se preocupava com a família ou se estava focado na competição, em defender o seu país, na modalidade que estava ali. Muitas acabavam optando em ficar com a família justamente por essa questão dos filhos pequenos, ter que cuidar. Isso sempre causou um impasse muito grande, né, Silvia? Essa dualidade, saber o meu papel enquanto mãe de família e o meu papel quanto atleta, não é isso? Sim, é muito difícil, né? É bem complicado, mas como a gente está falando de Jogos Olímpicos, a França realmente eles têm uma cultura desportiva maravilhosa, né? Invejável, é um modelo para todos os países, né? Eles respeitam e valorizam muito o atleta, tanto que eles pensaram nisso aí, né? Então, é algo maravilhoso mesmo, o pensar no atleta, o pensar na mulher. Então, todos estão de parabéns. Só um ponto aqui, João, Sim. por destacar em relação à valorização, a gente traz aqui agora para o Brasil em relação à delegação brasileira. Sim. A delegação brasileira vai estar lá em Paris com a mais, 50% não, as mulheres estão em maioria, 53% a mais do que os homens. E apesar disso, de estar esses 53%, poderia ter sido muito maior, que é aquele destaque que a gente fala sobre não ser 50% na França para homens e mulheres. Um exemplo que a gente traz aqui no Brasil, que é o hipismo, que não tem a modalidade feminina e masculina. Os dois são colocados em uma só modalidade. Então, a disputa é entre homens e mulheres. E aqui no Brasil poderia ter levado muito mais mulheres, como o caso do hipismo. A gente tem um exemplo da Leandra Diniz, da Luciana Diniz, que estava muito mais à frente de alguns atletas que foram para Paris e não estavam na lista da seleção brasileira. Então, quando o Brasil esteve ali para poder colocar ainda mais esse ponto importante para as mulheres, recuou. Por ela ser mulher, porque se fosse por questão de competência, a Luciana no hipismo está à frente de mais atletas brasileiros que colocou, inclusive a Luciana colocou o Brasil no hipismo no gol lá em cima. Colocou o sarrafo da seleção brasileira muito mais lá em cima e acabou não sendo convocada. Silvia, foram quantas participações em Olimpíadas? Uma participação, Londres 2012, né? Participei também do ciclo olímpico de Pequim, 2008. Fiz todo o ciclo olímpico e na última semana eu fui cortada, né? Podiam ir só 14 atletas e éramos 16, então 2 tinham que ser cortadas e eu fui cortada ali na Olimpíada de Pequim. Entre as Olimpíadas de Pequim e as Olimpíadas de Londres, o que tu percebeste de evolução no tratamento com vocês, atletas mulheres? Deu para perceber? Ocorreu alguma mudança? Deu para sentir isso? Sinto que sim, né? E a gente vê que tanto o Comitê Internacional como o Comitê Brasileiro e todas as organizações, entidades desportivas, elas estão trabalhando com essa questão da inclusão da mulher, né? Eu sou supervisora hoje da Seleção Brasileira Júnior Feminina, da categoria de base, né, na maior entidade que nós temos, que é a Confederação Brasileira de Handebol. Claro que a gente quer ocupar mais espaços, né? A mulher quer estar não só... A gente quer estar também na gestão, né? A gente quer estar numa comissão técnica, a gente quer estar... As mulheres querem estar também apitando,
Elas querem ser Quer se envolver mais incluídas na cada parte vez prática, mais, né? mas eu vejo que sim, que nós aumentamos, que está melhorando, mas que dá para ser melhor ainda. Ou seja, quer estar mais ali na prática, tendo esse contato mais direto com os atletas que já estão formados com aqueles que estão surgindo, né? Isso, a gente quer estar em todas as partes, tanto na comissão técnica, como também na parte da gestão aí, se a gente, claro, tiver capacitado para isso. A gente quer estar ocupando esses espaços cada vez mais, que a mulher merece, né? Dani, teste agora para ti. Quais são os 6 atletas maranhenses que estão nas Olimpíadas? Vamos ver se eu consigo de primeira. Tem o Bruno Lobo no kitesurf, destaque mundial. Bruno Lobo está entre os 10 melhores do mundo, está na 7ª posição. É o atual campeão sul-americano, é o melhor das Américas, é o melhor do Brasil, o maranhense número 1. Inclusive é o único que vai estar lá em Paris representando o Brasil lá no kitesurf, que é uma modalidade que está estreando. Sim. Na competição, a vela sempre teve desde o início, desde quando surgiu os Jogos Olímpicos, mas a Fórmula Kite, que é o kitesurf como a gente conhece, é a primeira vez, e o Bruno é muitíssimo favorito a garantir uma medalha, um pódio lá em Paris. Também tem as gêmeas, a Thalia e a Thalita, do rugby, que também não é a primeira vez das Olimpíadas das meninas. Também tem a Raíssa Leal, forte candidata à medalha, ela é a atual prata dos Jogos Olímpicos, a Raíssa Leal, e o xodó da seleção brasileira, né? Ele é a mascote da seleção brasileira. No arremesso de peso vai ter o Wellington Maranhão, que ganhou essa vaga depois de ter tido um corte na seleção brasileira, ele recebeu essa oportunidade, o Wellington Maranhão. E tem no vôlei a Nieme, que é jogadora de Barra do Corda, também a primeira Olimpíada dela, foi convocada pela primeira vez para jogar os Jogos Olímpicos, e também o vôlei brasileiro é um forte candidato a garantir medalha também. A gente percebe que, pelo menos o Maranhão, está sendo superior ao número de mulheres, né? Verdade, está sendo superior. Eu acho que sempre foi, né, gente? Sempre foi, Sempre né? A minha também foi, né? Foi. Era eu, a Ana Paula, Aham. e nós tínhamos a Tânia no futebol. Sim, é verdade. O Maranhão sempre foi as mulheres, a porcentagem maior. Inclusive, acredito que nesse bloco não vai dar para a gente abordar profundamente, mas a gente vai entrar com mais profundidade nos outros blocos, a formação que o Maranhão tem, principalmente em alguns esportes que às vezes passam despercebidos pelas pessoas. A exemplo do handebol, que tem uma formação muito grande Sim. de atletas que atuam não só aqui no estado, não só dentro do país, como no exterior também, na Europa. Mas a gente trata isso daqui a pouco, porque eu quero ainda, dentro dessa questão ainda sobre a participação das mulheres, a força das mulheres nas Olimpíadas, Silvia, o que representa quando a gente olha para esse evento, não só focado como um evento esportivo, mas um evento social? O que ele representa? Exatamente. Eu acho que a mulher tem provado isso, que ela merece, né, ocupar, estar ali. Ela vem mostrando ao longo dos anos, claro que foram outras mulheres atrás para que a gente pudesse chegar hoje aí com quase metade das mulheres, mostrando a sua força, que ela é competente, que ela não é um sexo frágil, então que ela é capaz de fazer qualquer coisa que ela queira, que ela também pode praticar esporte, que não é só o homem. Então eu acho que a mulher é isso, ela mostra que ela é forte, que ela é resiliente, que ela pode fazer tudo que ela quiser. Olhando toda a história das Olimpíadas, podemos dizer que a inclusão das mulheres deu, além de um charme a mais, mas fez todo um diferencial para a própria evolução das Olimpíadas, desde quando elas começaram? Sim, com certeza. Está sendo excepcional mesmo essas Olimpíadas. Claro que poderia ser melhor, poderíamos ter mais mulheres. Sim, mas a gente tem evoluído, estou acreditando muito nessa evolução, eu acho que é daí para melhor, né? As mulheres estão mostrando que elas são capazes, que elas podem fazer igual aos homens, né? E a gente luta por isso, pelos nossos direitos e mostrar a nossa força também no esporte. Eu quero... João, aproveita, deixa eu ver se teu pensamento vai conseguir. Eu não diria nem que a frase, o termo a gente utilize seja charme, mas eu digo que não é nem questão de gênero, é competência.
a gente está ali, as mulheres estarem lá, é questão de competência, poder competir, como de igual para igual. Eu não digo nem questão de gênero, de igual masculino e feminino, mas poder estar ali porque elas podem, elas querem, não é gênero, é competência. Aí a gente tem um plus a mais, né? Que é o charme que ele está falando. É. E aí é que eu venho num ponto que é a minha pergunta para ti. Porque a gente olha as redes sociais e se depara com posicionamentos positivos e negativos da participação de mulheres nas narrações de eventos esportivos. Você, como jornalista, como que você vê a participação de mulheres sendo narradoras, sendo comentaristas, e não simplesmente como repórteres de campo, como redatores? Acho que demorou, João. Demorou muito a gente estar num papo que hoje ainda é pauta de programas que não deveriam mais ser. Ter mulheres na narração, ter mulheres no campo esportivo, em todas as áreas, narrando, comentando, reportando, já deveria ter sido há muito tempo. E hoje ter essa questão essa avalanche de críticas, porque nós mulheres sofremos críticas por falar de esporte, por falar de futebol, por falar de todas as modalidades. A gente até hoje sofre por achar que, como o esporte no começo era só homens, achar que mulher não podia estar ali. Quando começou a adentrar as mulheres nas modalidades, nos campos esportivos, no esporte, isso para os homens foi um passo atrás, para nós mulheres é um passo à frente. Então, tá nesse papel, tá comentando, tá trabalhando com jornalismo esportivo, é algo que eu sempre gostei. E não só eu, como todas as mulheres. Então eu acho que mulheres na narração, nas reportagens, aqui no caso no Maranhão, hoje a gente tem inúmeras jornalistas esportivas, coisa que há 10 anos atrás, 11 anos, a gente não tinha. Não tinha, muitas por medo de críticas, muito por medo de estarem falando, estarem fazendo a coisa certa, mas sendo criticadas e achando que estavam erradas. Parando para pensar, será que eu preciso estar aqui mesmo sendo criticado o tempo todo, de homens dizendo que eu não sei falar de esporte, que eu não sei comentar esporte, só eles sabem falar? Então eu acho que é um marco muito importante ter o papel da mulher, não só no esporte, mas como fora dele, estando no jornalismo, estando na arbitragem, estando também dentro de quadra ou fora de quadra. E aproveitar ainda dentro desse ponto, tu que apresentas o nosso programa de esporte aqui na casa, desenvolve outras atividades também com o jornalismo esportivo. Alguma vez alguém já te criticou de forma negativa, por um comentário ou pela forma de apresentar? Inúmeras vezes. No começo, assim que eu iniciei, lá em 2011, no jornalismo esportivo, quando eu comecei a falar de esporte, chegaram homens que disseram que eu estava ali para me aparecer. Para me aparecer. Infelizmente. Que eu poderia estar, inclusive utilizou essa frase, eu até estava falando a coisa certa, mas no espaço que não tinha mulher aqui, por que eu estava começando, eu estava querendo me aparecer? Claro que no começo a gente leva um impacto assim, né? A gente fica meio chateado. Será se eu continuo? Será se eu vou? Será se eu tenho que passar por isso? Mas eu parava e pensava, não, eu gosto, eu sei o que eu estou fazendo e é daqui para frente, não dá para retroceder. E aí a gente tem destaque que no esporte maranhense, as portas já estavam abertas para o esporte maranhense na crônica esportiva. A gente trazer aqui o nome da Helena Leite, da Keila Roberta, que foram as mulheres que abriram aqui no Maranhão o esporte. Ter a Helena Leite como a primeira jornalista de campo, ponta de gol, que fica ali na beira do gramado, é um marco importante para o esporte e para a crônica esportiva maranhense. Tá certo. Eu vou me voltar novamente aqui para a Silvia Helena, porque, Silvia Helena, eu quero agora sim falar sobre esse destaque de alguns esportes que às vezes passam despercebidos. Um exemplo, o handebol. Só que eu só vou formular a pergunta no próximo bloco, que é o momento do nosso primeiro intervalo aqui no Contemplando. Já voltamos com a nossa conversa. Estamos de volta com o Contemplando, hoje debatendo a participação dos atletas maranhenses e a força das mulheres nas Olimpíadas. E no encerramento do primeiro bloco, Silvia, eu puxei com você a respeito, né, de outros esportes que às vezes passam despercebido. Eu, uma visão minha aqui, João, acredito que os esportes mais praticados no Maranhão sejam o futebol, o futsal
e o handebol. Né? Tanto é que a história está aí para mostrar a quantidade de atletas que surgem no handebol maranhense, seja na capital, seja no interior do estado, que vão defender as equipes, principalmente no continente europeu, né? E que está sempre com algum atleta nas seleções, né? Disputando os mundiais, as Olimpíadas. E aí eu te pergunto, essa minha visão, ela procede? Procede, ela está corretíssima. Aqui no Maranhão a gente gosta muito de handebol, ainda bem, né? A gente tem bastante praticantes, sim. A gente até poderia ter mais, porque diminuiu bastante o números, né? Antes a gente tinha mais nas escolas públicas e nas escolas particulares também. E agora esse número diminuiu, que a gente pode ver isso nos jogos escolares, nos GEMES, né? O quanto as nossas arquibancadas ficam vazias. Na minha época era tudo lotado ali, o Castelinho parava, tipo, era feriado na escola, porque todo mundo ia acompanhar os jogos. Ia no ônibus com a gente, então o ginásio era lotado e tal, mas isso também vem muito de uma cultura nossa, de também incentivar, né, a menina a praticar esporte, né, vem também da família, de querer incentivar essa menina a também não só brincar de casinha, mas também ir para o esporte, não só como a gente incentiva mais o menino do que a menina, né, a estar nesse meio. Então, precisa disso também. Aqui no Maranhão a gente tem bastante atletas, sim, que já foram convocadas para a seleção, que já tiveram oportunidades de estar lá. A gente tem atletas que estão fora do estado também, buscando aí uma oportunidade no esporte. Então, o handebol tem, sim, muita matéria-prima e tem muitos atletas fora e muitos atletas praticantes aqui dentro do nosso estado. Tá, eu perguntei quantas Olimpíadas tu participaste, mas quantos gêmeos tu participaste? 3, fui campeão gêmeos. dos 3. Campeão dos 3. Sim. Qual escola? Instituto São Lázaro. Instituto São Lázaro. Isso. E aqui eu lembro a época que eu era estudante, não tão distante assim, né, gente? Estudante ainda do antigo segundo grau, não era nem ensino médio. A gente percebia que algumas escolas realmente se preocupavam com isso, a ponto de oferecer bolsas para aqueles atletas que se destacavam. Às vezes eles eram estudantes de escola pública e iam para uma escola particular eram bolsistas, e justamente evoluindo 100%, isso, né? A gente ganhava até o material escolar. Até o material escolar ganhava. Isso. Isso, de certa forma, era um incentivo para esse desenvolvimento quanto atleta? Com certeza, né? Educação, o esporte e a educação, eles caminham juntos, né? E ter essa oportunidade de... Porque se você não for um atleta profissional, não se direcionar para o esporte profissional, mas pelo menos você tem ali uma outra oportunidade que é de estudar, né? Então a gente tinha muito isso nas escolas aqui no Maranhão, agora diminuiu um pouco, a gente ainda tem algumas bolsas na escola pública, mas a gente tinha mais esse incentivo, essa motivação de estar indo para uma escola, né? A gente tinha o Dom Bosco na época, a gente tinha o Colégio Batista, eram várias escolas que davam bolsas. Sim. Muitas que ofereciam essa bolsa justamente como forma de incentivo. E como forma de incentivo, exatamente. Dani, chegou a te aventurar em alguma modalidade esportiva? Não, só mesmo questão de educação física na escola, na faculdade. Não, vamos embora fazer um time de futsal, só que não passou dali. Não passou Meu dali. negócio era jornalismo, era estar noticiando o que eu estava vendo. E como é que tu vês essa forma de tratamento com o esporte desde a base, né? Porque aqui a gente tem muito das escolas que pegam esses atletas, dão as bolsas, dão esse tipo de incentivo. Hoje em dia, até mesmo nas escolas públicas, a gente já percebe um certo incentivo. Tem um professor ali de educação física, um treinador que observa um futuro talento, trabalha em cima dele, o desenvolvimento. A gente pode pegar como exemplo a Escola Barbosa de Godoy, que ultimamente tem ganho muitos títulos no handebol, né, no GEMES, JEBs. Como é que tu vê o desenvolvimento nessa base aqui, Dani? Inclusive, ainda falando do Barbosa de Godoy, a gente tem até um destaque que também tem uma outra atleta que a gente é o celeiro aqui do handebol. O Maranhão é o celeiro do handebol. Tem o Xena, tem a Silvia Helena, tem a Ana Paula e agora tem surgindo a Ayla. Exatamente. Que é uma atleta maranhense que também já está começando a ganhar Ali a gente fala dessa questão do esporte vindo da escola.
teve uma queda, a gente percebe, em relação a bolsas. Muitas escolas perdiam alunos por causa do esporte, porque as outras escolas ofereciam bolsas e colocavam o atleta para voar. Mas também hoje a gente também tem um apoio, que a gente não pode dizer que é um apoio 100% que vai resolver o problema de atleta, mas tem aí a questão do Bolsa Atleta, tanto federal quanto estadual, e isso ajuda a comprar um material esportivo, isso ajuda a pagar estadias, hospedagens, inscrição, porque muitos atletas têm todo o potencial, mas acabam perdendo a oportunidade de alçar voos mais altos por não ter essa condição de sair do Maranhão para ir disputar fora do Brasil, fora do estado. Então, é um ponto importante. Poderia ter mais investimento, poderia, claro, ter mais esse apreço pelos atletas maranhenses. Mas em relação ao esporte em geral, a gente já veio de mais longe, eu acho. Apesar da gente dizer que as bolsas antigamente eram muito mais, tinham muito mais, mas em questão de apoio ao esporte, eu acho que como um todo, tanto aqui no Maranhão quanto no Brasil, ampliou. A gente tem agora recentemente, em 2027 teremos uma Copa do Mundo feminina de futebol aqui no Brasil, pela primeira vez na história. Mas quantas vezes a gente ouvia que meninas jogavam futebol, crianças, tendo os times que eram masculinos, sub-10, sub-13, sub-15? Não tinha. Quantas meninas estiveram jogando finais pela seleção brasileira, atuando pela seleção brasileira, sem nunca ter disputado uma final de campeonato estadual, uma final de campeonato municipal? Só que essa realidade está mudando. Essa realidade hoje não é a mesma. Hoje a gente tem futebol feminino em todas as categorias. Sub-15, sub-17, tem Maranhense sendo destaque na sub-17, na seleção principal. E hoje, inclusive, tem um programa que é oferecido para que tenha investimento para essas atletas desde o começo, de 5 a 17 anos, para formar na base. E aí aquela história do começo da pergunta, como é que está a questão da formação? Tem que começar a formar do início, não só no esporte, mas questão mesmo de caráter do começo, da criança, da mulher, do menino, desde sempre, ali na base, aos 5 anos, aos 10 anos, para dizer o que é certo e o que é errado, não só no esporte, mas também na vida. É interessante isso, porque quando a gente estava pensando o tema do programa de hoje, eu lembrei do exemplo, fiz um comparativo, né? O que acontece, por exemplo, Estados Unidos e Brasil. Os Estados Unidos têm um bom desenvolvimento dentro da escola, dali tem tipo uma peneira que acaba contribuindo, sendo aperfeiçoado nas universidades. Às vezes tem gente que passa pela universidade e nem segue a carreira que se formou lá. Segue a carreira de atleta, porque se desenvolveu, se destacou nas universidades. Aqui no Brasil, a gente já percebe mais nessas formações, né, dentro de associações, de clubes, né? E aí, Silvia, eu te questiono, né, de algo que surgiu, não é tão recente, mas que tem ganhado muita força como formador de atletas, que são os institutos, né? A gente tem na área, por exemplo, aqui do basquete, a Isiane com seu instituto. Tu também tens, né, uma instituição que é voltado para esse desenvolvimento de atletas. Como é que é esse trabalho de encontrar esses jovens talentos que lá na frente podem se tornar grandes atletas aqui dentro do país? Então, o Instituto Sílvia, ele vê também o lado social, né? A importância da criança e do adolescente praticar atividade física. É bem difícil e complicado nas periferias você ter um ginásio. No bairro de Fátima a gente tem, graças a Deus, que é o Gilberto Alves. O nosso projeto ele acontece lá de forma gratuita para crianças a partir de 7 anos. E contribuir, né, um pouco com as oportunidades que o esporte me deu. Então, fazer com que o esporte também transforme as vidas dessas crianças ali do bairro, mas a gente não visa só para que elas sejam um atleta de alto rendimento, mas que elas possam também
receber um pouco dos valores do esporte, que faz total diferença na vida do ser humano, mesmo ele sendo atleta profissional ou não, né? Os valores do esporte, ele é para a vida toda. E assim, algo que a gente vê muito no Brasil, como a Aline falou, é ter esse apoio desde a base. Claro, isso que acontece também na Europa. Eles têm muita estrutura, muito suporte desde a base, por isso eles chegam. Muitas das vezes a gente no Brasil, a gente espera a pessoa chegar para poder ajudar. Não é o contrário, né? É incentivar desde a base. Então, é isso, né? Isso deve estar muito ligado com essa questão de se encarar o Brasil como o país do futebol. Porque o menino surge no campinho de pelada ali, dando um toquezinho, né? Aí no próprio time do bairro é que ele vai ganhar uma primeira oportunidade, aí de repente algum clube, aí vem o olheiro, leva às vezes para um clube de menor expressão, aí que se destaca, vai parar num time de maior expressão, aí quem sabe chega num clube maior do país para depois ir para fora do país. Talvez seja por conta dessa cultura. É a nossa cultura, a gente pode disso, praticar, né? em qualquer lugar, na rua, né? Basta ter uma bola ali. João, tem a Nieme, que é a atleta que vai estar na seleção, que está na seleção brasileira de vôlei nos Jogos em Paris. Ela começou aqui no Gêmeos, aqui em São Luís, no Gêmeos, disputando os jogos. Acabou que ela não tinha nenhum time de vôlei para atuar aqui no Maranhão. Tinha, né? A gente teve um projeto do Maranhão Vôlei, mas para a idade dela já não dava mais certo. Então ela teve que buscar onde? Em São Paulo. Eu mesmo não conheço nenhuma escolinha. Ela foi buscar em São Paulo. E aí hoje ela já foi campeã brasileira, sul-americana, destaque, né? Está na seleção brasileira, Liga, né? É a líbero titular da seleção brasileira. Então é o destaque. Ela começou aqui no Gêmeos, não teve espaço, foi buscar fora, foi em São Paulo. Ou seja, mostra como acaba sendo necessário buscar, né? Reforça essa ideia de que é preciso buscar fora para tentar, né, ganhar esse destaque. Aí eu quero voltar a falar contigo, Silvia, agora explorando sobre um outro papel muito importante, né, que aí eu quero trazer a figura da Raquel Cocan, que vai ser a porta-bandeira. Mas eu só vou formular a pergunta de fato no próximo bloco. Tá. Porque chegou o momento de mais um intervalo aqui no Contraplano. Já a gente volta com a nossa conversa. De volta com o último bloco do Contraplano, hoje debatendo a participação dos atletas maranhenses e a força das mulheres nas Olimpíadas. Participam desse debate a ex-atleta olímpica Silvia Helena e a jornalista esportiva Daniele Kline. Pois bem, Silvia, no encerramento do bloco anterior, eu dei o destaque aqui para o fato da Raquel ter sido a escolhida como porta-bandeira do Brasil. Em outras Olimpíadas foram homens dividindo com as mulheres, mas além do fato da Raquel ter sido escolhida, tem toda uma história também, né, dela, que ela teve que lutar para poder voltar a competir, ir para essas Olimpíadas. Esses desafios, essas superações fazem muito parte da rotina de uma mulher, né? Viver esses desafios, superá-los para chegar a um objetivo, que no caso da Raquel foi chegar às Olimpíadas, né? Eu acho que essa escolha aí foi muito bem feita, ela merece. É uma atleta aí multicampeã que passou por um problema, né? Ela teve um CA e se curou e voltou com tudo para as Olimpíadas, para representar o nosso país, a nossa seleção. Então, uma escolha maravilhosa, né? Eu acho que no masculino quem vai é o Isaquias, se eu não me engano, da vela. Então, os dois têm uma história de vida linda, 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 digna mesmo de serem aplaudidos como atletas, como pessoas, como seres humanos, por tudo que eles passaram e está hoje aí representando o nosso país. Dani, agora eu quero mudar mais um pouco o foco, a questão da mudança nas modalidades ao longo dos anos, né? A cada Olimpíada a gente percebe a inclusão de uma nova modalidade,
exclusão de outras, né? E em Paris não é diferente. Esse ano a gente tem como novidade o breaking. Também. Uma das novidades é o break. Como é que tu observa essas mudanças de uma Olimpíada para outra, de modalidades? Inclusive algumas que são bem curiosas, como esse exemplo que eu acabei de citar. Tem que ser, João. É sempre positivo, né? Essas inclusões de modalidades. É sempre positivo, porque a gente não pode dizer que tem que ter somente as modalidades conhecidas. A exemplo do skate, recentemente não era. Imagina agora uma Olimpíada se a gente tem uma Raíssa Leal lá. Então, o kitesurf que a gente conhece, o Bruno Lobo, aqui maranhense, vai estrear agora numa Olimpíada. Assim como o break. Então, eu acho que essas modalidades que vão chegam para agregar, para somar. Às vezes, aquele atleta que está ali ainda com 5 anos, que ainda não sabe que vai ser um atleta, não se espelha em modalidades comuns como a que a gente é acostumado a ver. Mas existem outras modalidades, então é sempre bom chegar para agregar no esporte. É amplo, o esporte é amplo. O esporte não é só esporte coletivo, futebol, vôlei, basquete, handebol, não é só a natação, não é só o atletismo. As modalidades são inúmeras, então todas têm que ser contempladas. Interessante tu citar o exemplo da Raíssa, porque muitas pessoas que nem têm interesse em esporte, eu falo não só no Maranhão, mas no país, pararam para acompanhar as modalidades de skate, né, por conta de ter um nome tão jovem, do Brasil, né, e de uma atividade que parece ser apenas uma atividade física para muitas pessoas, mas que hoje é considerado de fato um esporte. E por falar em mulheres nas Olimpíadas, a Raíssa, ela entrou para a história das Olimpíadas na parte brasileira, porque a Raíssa foi a atleta mais jovem, com 13 anos, a garantir uma medalha de prata. E foi um detalhezinho que ela não conseguiu garantir o ouro com 13 anos. Então a gente, em 1920, que foi a primeira participação de uma brasileira, que foi a Maria Lenk, na natação, 1920, a gente vê assim tanto que na primeira Olimpíada, que não teve mulheres, nenhuma mulher. Hoje em dia a gente dizer que tem quase essa igualdade, então é um marco totalmente importante, sendo que na primeira Olimpíada, quando não teve nenhuma mulher, teve uma atleta, uma maratonista, correndo em protesto um dia depois, a mesma quilometragem dos maratonistas homens, para poder dizer que a mulher também podia. Aí veio uma segunda Olimpíada, que veio tendo 930 e pouco homens e 22 mulheres. Então, 2024 entra para a história, sim, com certeza. Aquela corrida dela já significou alguma coisa para a Olimpíada seguinte. Vamos para as nossas considerações finais. Eu quero começar justamente por ti, Daniele. Fica à vontade agora, né, para falar, comentar alguma coisa que porventura a gente não tenha explorado aqui. João, eu agradeço, né, pelo espaço. A gente está falando de Olimpíadas, falando de mulheres nas Olimpíadas, que é o ponto focal importante que eu gosto sempre de estar levantando essa bandeira, e não é de hoje. Então, ter esse destaque de igualdade nas Olimpíadas em 2024 é de extrema importância a gente estar falando isso aqui hoje. E questão de considerações finais é que a mulher tem que entender que ela está no lugar onde ela quer chegar, ela pode chegar onde ela quiser. E para isso só basta ela querer. A gente não pode ter questão de gênero como parâmetro, e sim competência. A mulher chega onde quiser, quando quiser, se quiser chegar. Perfeito. Silvia, fica à vontade. Eu agradeço muito, João, pela oportunidade, pelo espaço. Eu agradeço você também, Aline, por estar aqui dividindo contigo esse espaço. Uma mulher tão competente como você, que merece ocupar o espaço que você deseja. E é isso, obrigada. Tá certo. Quero agradecer imensamente a participação de vocês aqui. E a gente vai ficar, lógico, na torcida para que o máximo de medalhas venha para o nosso país nessas Olimpíadas, né? Elas que já estão rolando as Olimpíadas, e vamos ficar na torcida para que os nossos atletas e as nossas atletas consigam o quanto puderem de medalhas. Positiva. Pois é. E dessa forma nós chegamos ao fim do Contraplano de hoje. Tivemos a produção e direção da Aline Cantanhede.
Você pode assistir a reprise desta edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube TV Assembleia Maranhão. Nós voltamos com uma nova discussão no Contraplano da semana que vem. Até lá, paz bem.